notebook intermediário é aquele que encontra um balanço entre preços não tão altos com configurações que fogem do super básico. Nessa categoria hoje você tem 4 opções bem interessantes aqui no Brasil: o Samsung Book, o IdeaPad 3 da Lenovo, o Aspire 5 da Acer e o Inspiron da Dell. Todos eles possuem características bem parecidas, como processadores i5 ou Ryzen 5, tela Full HD e uma construção que não exagera. Só que eles também possuem diferenças, o que acaba direcionando cada um deles para um público diferente. No vídeo de hoje, então, eu vou comparar essas 4 opções, as mais vendidas, passando pelas principais características de um notebook intermediário e dizendo como cada um aqui se sai nesse quesito. Quem será que tem a melhor tela? Quem será que tem um melhor desempenho, mesmo com hardware parecido? Bora descobrir. E claro, se você se interessar por qualquer um dos modelos, tem links na descrição. Comprando por lá vocês nos ajudam. Só que tem uma outra dica legal, que é usar o comparador Escolha Segura, nosso plugin para browser de computador e aplicativo Android, que sempre encontra os melhores preços, comparando os preços, testando cupons automaticamente e ainda te permitindo criar alertas. Então tá tudo aqui embaixo e vamos falar desses notebooks agora. Para começar, eu quero falar de uma característica que sempre comentamos primeiro, que é a construção. O design, na verdade, desses equipamentos é bem parecido, lembrando modelos ultra finos premium, mas sem os mesmos exageros que os encarecem. Todos possuem mais ou menos as mesmas dimensões, tela de 15.6 polegadas e bordas ao redor da tela que estão relativamente pequenas nesse momento. No entanto, eu imagino que se fosse para falar que um é o mais bonito, a maioria iria eleger o Dell Inspiron 3511 como campeão. O seu acabamento, que a Dell chama de Platinum Silver, deixa ele com ar um pouco mais premium, apesar de utilizar o mesmo material dos outros. Ele também possui uma base que levanta o corpo quando você abre a tampa, que além de destacar ele perante os outros equipamentos, ainda tem algumas funções práticas. Ela também deixa o teclado mais ergonômico, desde que você esteja com o Note em cima de uma mesa, e promove uma melhor circulação de ar na parte inferior, para ajudar a manter as temperaturas mais baixas. Outro ponto positivo da parte externa do Dell é o seu leitor de digitais. Esse sim é um diferencial desse Inspiron, pois é o único da lista com essa funcionalidade. O sensor fica junto do botão de ligar e funciona muito bem. Muitas vezes eu clico nesse botão já para acordar o notebook e pronto, ele já libera a tela. É algo pequeno, mas que adiciona muita praticidade no dia a dia e que existe em modelos mais caros de cada uma das empresas. Só que olha que engraçado, na parte externa o Inspiron também fica para trás em alguns outros pontos. O teclado e o touchpad, por exemplo, poderiam ser melhores, mas algo que eu até estranhei é a falta de uma porta USB tipo C, algo que está presente em todos os outros. Nesse ponto, eu mudo a nossa atenção para o Acer Aspire 5. O design é quase o mesmo, só que sem a base que levanta. Em compensação, ele traz o conjunto de entradas mais completo da lista. São 4 portas USB, sendo uma delas do tipo C. Está presente também a saída HDMI e até uma porta Ethernet, que sumiu dos outros equipamentos dessa lista. O Aspire 5 também leva vantagem no teclado, que é ótimo, talvez o mais confortável na minha opinião, o que não costuma ser o caso em máquinas da Acer. Eu digo isso daí sem medo, tá? Porque o Acer Aspire 5 foi o melhor para trabalhar, pois como eu escrevo roteiros, um teclado faz diferença. Só que tem mais um item aqui, tá? Porque a tampa e o corpo eles ficam tão rentes que é difícil você ter uma abertura para puxar e abrir essa tela. Com o tempo a gente pegou o jeito, mas ainda parece algo desnecessário, que um design diferente, já com aquela entradinha que o Samsung Book tem, já resolveria. Aliás, vamos falar disso, tá? O Samsung Book é um notebook super bonito, com uma pegada ali que você consegue para abrir a tela e tem algumas coisas diferentes dos outros. A sua tampa, por exemplo, possui portas de fácil acesso para um upgrade de SSD e memória RAM, o que facilita a troca sem correr o risco de quebrar algo. Já o IdeaPad 3 acaba sendo o mais mediano de todos, sem nada que o prejudique ou que o destaque. Eu só adicionaria aqui que o corpo poderia ser mais rígido, mas não é nada preocupante. Em construção, o Aspire 5 leva o ponto, por ter todas as entradas e o teclado mais confortável. Os outros certamente não são ruins, mas nenhum acerta tanto quanto o notebook da Acer, na nossa opinião. Ah, e se você está gostando do conteúdo até agora, não esquece de se inscrever para receber vídeos todos os dias sobre guia de compra e tecnologia, tá? Então é só clicar aqui embaixo, ativar o sininho, clicar lá em todos e pronto. E deixa eu voltar para a pauta principal. No assunto tela, nós temos modelos em dois extremos.
Se na construção eu não falei muito do Samsung Book, aqui eu podia passar a tarde falando só dele, mas o motivo não é bom. Desde o seu lançamento no ano passado, ele já não era uma recomendação para quem queria uma tela boa. E apesar do seu hardware ter mantido ele relevante por mais de um ano, o painel ficou cada vez pior nas comparações. O problema é que ele traz um display TN, que naturalmente é ruim, mas aqui ele parece estar pior, por conta do contraste péssimo e dos ângulos de visão super baixos. Você abre a tampa um pouquinho mais do que deveria e pronto, tudo já fica esbranquiçado. Na outra ponta, a gente encontra o Acer Aspire 5 com a sua tela IPS. Ela não chega a ter especificações de displays profissionais, mas arruma quase tudo que o problemático Samsung Book fez. Apesar de ambos serem capazes de exibir mais ou menos a mesma quantidade de cores, nós temos que ver outras categorias. O IPS, por exemplo, traz pretos mais uniformes e um contraste maior, sem contar os ângulos de visão que são muito superiores. Só reforçando, a ideia não é pegar um Acer Aspire 5 se você trabalha num campo que exige as cores mais perfeitas possível. No entanto, é uma máquina que serve bem para quem está trabalhando, quem está fazendo um freela aí, começando a editar alguns vídeos menos pesados e por aí vai. O Inspiron 3511 chega também perto com o seu painel WVA, que não costuma ser tão elogiado quanto o IPS, mas que já é capaz de consertar alguns dos problemas do TN. Já o IdeaPad tem uma tela ruim, mas não tão ruim quanto a do Samsung Book. Então, se a gente for olhar, o Acer é o melhor, depois temos o Dell, o Lenovo e, em último, o Samsung Book. O terceiro quesito que precisamos abordar é o hardware, e em especificações é onde encontraremos os maiores empates. Todos trazem 256 GB de SSD, que foi o fator base para a gente escolher esses intermediários. Além disso, dois notebooks estão com o processador Intel i5 1135G7, enquanto os outros dois utilizam o Ryzen 5 5500U. Se a gente comparar os processadores de forma geral, nenhum dos dois leva vantagem absoluta perante o outro. O Ryzen 5 é um processador com 6 núcleos e 12 threads, além do clock variar de 2100 GHz até 4000. Já o chip da Intel possui uma quantidade menor de núcleos, com apenas 4, acompanhados de 8 threads, mas a velocidade de cada um deles é maior, na faixa de 2400 GHz e indo até 4200. O resultado está aí na tela. Nos testes de benchmark, medindo a velocidade de apenas um núcleo, a Intel fica em média com uma pontuação 10% maior. Ele acaba então sendo um pouco mais rápido para softwares que não utilizam vários núcleos e para completar uma tarefa de cada vez. Já a AMD consegue superar em mais de 40% a pontuação média em testes de multithread, que calculam o desempenho geral utilizando todos os recursos. Parece então que a AMD leva uma vantagem absurda, mas na vida real não é bem assim. O problema é que no dia a dia, em um uso mais normal, para trabalhar, estudar e fazer alguma coisa mais básica, nesse tipo de notebook, você não vai sentir a diferença. Nem mesmo em jogos, onde a AMD conseguia levar uma baita de uma vantagem nos últimos anos, existe uma diferença tão significativa assim. A boa notícia é que você consegue jogar bastante coisa com esses dois notebooks, desde que você reduza a resolução. Mas entre a Vega 7 e a Iris Xe G7, no máximo você vai ganhar aí uns 5 frames em alguns títulos específicos, e a maioria fica abaixo disso a diferença entre elas. O cenário muda se a gente comparar a Vega 8 contra a Iris Xe G7. Essa sim, daí já começa a levar uma vantagem bem maior. No entanto, a Vega 8 é a placa integrada do Ryzen 7, que já sai mais caro e que está presente em algumas versões dos notebooks com Ryzen. Só que, de novo, você vai pagar mais por isso. Pode ser interessante então, se você quer jogar um pouquinho mais, ficar de olho em modelos com esse Ryzen superior. No lado da Intel, pegar um modelo i7 não muda a GPU, então fica elas por elas. Ainda no assunto hardware, precisamos olhar o que está dentro da carcaça. Como eu já falei, todos os modelos têm um SSD. E, melhor ainda, todos têm um SSD do tipo NVMe. E quase todos possuem também espaço para um disco adicional SSD do tipo SATA. O único modelo que fica de fora desse upgrade é o Inspiron, que optou por ter uma bateria um pouco maior aqui no Brasil. Uma diferença clara também que a gente consegue perceber é que os dois notebooks Intel possuem 2 slots para memória RAM, enquanto que os notebooks com AMD vieram com 4 GB soldados e um espaço adicional que aceita até 16 GB. Por fim, o sistema de refrigeração é basicamente simples nos 4. O Inspiron e o IdeaPad têm um sistema muito parecido, enquanto que a Acer aposta em 2 heat pipes e a Samsung em apenas um. Ninguém aqui apresentou problemas graves de aquecimento,
mas os dois notebooks da AMD se saíram um pouco melhor. Pelo que a gente vê, o motivo é o próprio processador e não problemas ou melhorias no design. Na parte de baixo de todo mundo, encontramos também as baterias. E como o hardware e a tela dos quatro também são parecidas, todo mundo usando Full HD, a gente consegue até fazer uma comparação direta de capacidade e utilização de valor watt-hora. O Aspire 5 possui a menor de todas, com 29 watts-hora, e a duração de uma carga foi baixa. O tempo que ela aguenta depende do seu uso, então a gente controlou o brilho e usou para escrever um roteiro. Nessa situação, o Acer durou entre 5 e 6 horas, o que não é a melhor marca. Depois temos o IdeaPad 3, que trouxe uma bateria de 38 watts-hora, que ficou ali na faixa das 7 até 8 horas de uso. Já começa a durar quase um dia inteiro de trabalho mais tranquilo. O Samsung Book também chegou ali perto, quase empatando com o IdeaPad, entre 7 e 8 horas também, com alguns minutinhos a mais de vez em quando. O campeão isolado de bateria, no entanto, foi o Inspiron, que totalizou 10 horas de uso com a sua bateria de 54 watts-hora. Fechando a parte de peças e de hardware, a pontuação aqui fica meio complicada. A verdade é que ela depende do que você valoriza mais. O desempenho é muito próximo entre os equipamentos para justificar uma vantagem clara. Todo mundo tem pelo menos algum probleminha interno e só julgar pela bateria me parece errado. Eu vou separar então e colocar meio ponto para a bateria do Inspiron, que é realmente muito boa. Outro meio ponto para a parte interna do Samsung Book, que tem 2 slots para RAM, SATA e portas de acesso fácil. E em questão de performance, meio ponto para os equipamentos com Ryzen, que pelo menos esquentam menos, para um mesmo desempenho. A verdade é que eu nem sei se uma pontuação aqui vai deixar todo mundo satisfeito, mas vocês podem até deixar um comentário aí com a pontuação que você criou. Me fala aí qual que vocês estão achando que é mais interessante e quantos pontos cada um receberia. Para fechar a comparação, precisamos então falar de preço. O Samsung Book é o modelo mais antigo da lista e também o mais barato. Essa era a proposta do Samsung Book mesmo, e talvez por isso o painel seja tão ruim. Depois, por R$100 a mais, você encontra o IdeaPad 3. Tá aí uma verdadeira vantagem de um processador Ryzen. Mesmo novo, ele consegue ter um preço bastante competitivo. O Aspire 5 já sobe a barra para R$3.500, com a justificativa de trazer uma tela boa. E o Dell vai além e sobe para R$3.900, com a justificativa de ser um Dell. Brincadeiras à parte, ela tem sim uma tela boa, uma construção elaborada, uma bateria maior e mesmo uma tela interessante, faltando apenas um USB tipo C. A dúvida que fica então é qual que é o melhor, e acertou quem disse depende. Vocês conhecem a gente há bastante tempo, né? Então sabiam que essa aí estava chegando. Mas deixa eu ser mais claro. O Samsung Book, para ser sincero, eu não recomendo, pelo menos não na versão com Core i5. Ele é um notebook interessante para quem precisa economizar, e você não perde muito optando pela versão i3, que é mais barata. O problema é mesmo a tela, que é muito ruim, chega a incomodar por conta do baixo ângulo de visão. Se é para economizar numa máquina com um processador um pouquinho mais potente, é melhor ir direto com o IdeaPad 3. Ele não tem muitos destaques, mas também não tem nenhuma falha gritante. Para quem pode gastar um pouco mais, a nossa recomendação continua sendo o Acer Aspire 5. Ele é o mais confortável de usar, tem uma baita de uma tela e um bom desempenho. O único problema é que a bateria realmente é bem fraca. Existe também a versão com Ryzen 7 para quem quer jogar um pouco mais de títulos, e sai ali perto dos R$4.000, que é o preço do Dell, então assim, tem aí uma comparação interessante. Já o Dell Inspiron 3511 promete, tá? Ele tem a tela, ele tem a digital, tem bastante coisa, só que o preço é alto. Precisava baixar um pouco mais, mas é uma opção se você busca o suporte que a Dell dá para pós-vendas, uma bateria boa e uma tela também que vai bem. É o que eu falei, ele tá super equilibrado, mas com um preço acima da média. E vocês, o que vocês acharam? Qual que é o notebook certo para vocês? Qual que fica melhor? Comenta aqui embaixo, não esquece do like e claro, de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos. Até mais!